Oi, turma, bom dia! Começando o nosso conteúdo hoje, muito legal de se estudar, muito legal de se aprender, que é a preposição, certo? Oba! Dúvidas? Não, tive uma ideia! É só estudar e tudo fica muito prático. Qualquer dúvida já sei, a lâmpadazinha lá, eu vou repetir o vídeo e não vou ter dúvida e vou aprender tudo isso aí bem direitinho. Tá bom, gente? Então vamos lá. Só um pouquinho de atenção. Nós vamos estudar preposição. E o que é essa preposição? Né? É uma palavra, são as palavras que têm a função de conectar os termos entre si. É exatamente isso. Palavra totalmente solta, né? E a outra lá, e aí a preposição chega, oba, deixa eu juntar aqui vocês. Olha, eu digo assim, café. Ah, café. Leite. Oh, totalmente solta. Essas palavras estão desconexas. Aí o com aparece, o com diz, o que essas palavrinhas estão fazendo aí? O café e o leite. Para aí, junta. Café com leite. Opa, pela manhã já lembramos, né, gente? Então é assim, a função da preposição é exatamente isso. Conectar os termos. Então, preposição é uma palavra invariável que serve para ligar termos. Quando essa ligação acontece, normalmente é uma subordinação do segundo termo em relação ao primeiro. Café, leite. Café com leite, né? Juntou, formando aí uma terceira palavra. Olha. Gosto de café com leite. O de juntou o gosto e o café, e o com juntou o café e o leite. Então, preposição de e a preposição com. Observe como ela conecta os termos, amarra e torna ali uma oração, né? Então, juntando termos. As preposições, elas ligam palavras e orações isoladamente. Elas não possuem função sintática. Né? Você coloca lá um conectivo, ela só conecta, ela é um conectivo. Possuem na frase um valor semântico. A função da preposição é subordinar um termo ao outro. O chefe da nação sentiu-se ameaçado. Juntou um termo, pegou, ligou com o outro, pronto. Chefe nação, chefe da nação, tornou uma coisa só. Vamos ler este fragmento do artigo de opinião Violência no Futebol. Só para a gente observar, as preposições elas estão muito presentes, né? É cada vez mais notório e triste o esvaziamento dos campos de futebol e os porquês são claros no momento em que vemos a violência campear nos estádios, fora deles e nas redes sociais. Às vezes a gente nem vai para os estádios, né? No nosso caso não, mas a gente vê na televisão. A pessoa mesmo ficando em casa tem medo do estádio, porque não vai para ver a violência de lá, mas a rede social joga, mostra tudo, né? Bom, então vejam aí a presença. Olha quanta preposição, quantas preposições aparecem nesse pequeno trecho. Então, por isso é interessante que a gente aprenda, né, para podermos utilizá-las corretamente. Relações semânticas. As preposições, elas apresentam essa relação semântica, essa relação de significado. Elas não são à toa, certo? As preposições elas podem exprimir vários sentidos. Vejam, ela pode ser de modo, comer um bife a cavalo, né? É o modo como foi feito o bife. Preço, né? Ela pode ter uma relação semântica de preço. A casa foi avaliada em 1 bilhão. De direção, atirou-se sobre o herói. De companhia, foram viajar com os amigos, companhia. Instrumento, martelava com o ferro. É interessante observar. Vocês observam aqui com e com, né? No primeiro caso ela é companhia e no segundo caso ela é instrumento. É a oração, o com dentro do contexto é que vai dar essa relação, certo? Essa relação de semântica não é o com isoladamente, é ele dentro do contexto, né? Foram viajar com os pais, companhia, com alguém, companhia. Martelava com o ferro, com o instrumento, o ferro, com a faca, certo? Então, essa relação semântica aqui, ela depende do contexto em que a preposição está inserida.
Ela pode ser de procedência, vim de Paris. Ela pode ser de assunto, falou sobre linguística. Ela pode ser, o 8 veio para cá, né? Pode ser de tempo, por 10 anos vivi em Londres. Ela pode ser de lugar, cantava pelos bares da vida. Lugar. Qual lugar que ele cantava pelos bares? Ela pode ser de posição inferior. O livro estava sob, abaixo da carteira. Posição superior, acima. O livro estava sobre a cadeira, acima. Então, posição superior, acima. Posição inferior, abaixo. Posição superior, sobre. Estava sobre. Este papel está sobre o computador. Sobre. Este papel está sobre, lá embaixo do computador. Então, essa é a relação, certo, gente? Essa relação de significado, tá bom? Então, vamos lá, continuando, tá? Então, nós vamos para essa relação aqui de significado. Então, de procedência, né? Vou só voltar um pouquinho aqui para gente ver, né? Voltando aqui um pouquinho, essas relações semânticas. De modo, certo? Modo, comer um bife. De que tipo? De que forma? Cavalo. De preço, a casa foi avaliada em 1 bilhão, deu preço. Direção, atirou-se sobre o herói. Direção que ele foi atirado. Companhia, de companhia mesmo, com os pais, com os amigos, com os irmãos. Instrumento, instrumento utilizado, martelava com o ferro, certo? Procedência, de onde veio? De Paris, de União, de Miguel Alves, de São Paulo. Assunto, falou sobre matemática, sobre língua portuguesa, sobre a festa, né? De tempo, por 10 anos, indica o tempo. De lugar, cantava pelos bares da vida. De posição inferior, sob, de posição superior, sobre. E outras relações. Depois vocês vejam na gramática muito mais relações. A gramática apresenta. Então, essas são as preposições chamadas de preposições essenciais, certo? Sempre que elas aparecem, elas têm a função ali de preposição. As preposições também podem se unir a outra palavra por meio de aglutinação, para atender a necessidade. Observe. Às vezes, a mais ó, ao. Aí você tem aqui uma combinação. A mais os, aos. De mais ó, do. De mais esta, desta. Em mais ó, nó. Em mais isso, nisso. Em mais um, num. Aí você tem essas preposições aqui, né, que elas estão aglutinadas ou elas estão combinadas também, né? Combinada quando não perde nenhum fonema. A mais o, ao, aos, de mais o, já perde, olha. O e já sai para ficar do, certo? Então, lembrando que esses primeiros aqui são preposições. Preposição a mais artigo o, ao. Preposição a mais artigo os, aos. Sempre o primeiro termo é uma preposição. Preposição de mais artigo o, do. Preposição de mais pronome esta, desta. Preposição em mais artigo o, no. Preposição em mais pronome isso, nisso. Preposição em mais artigo num. Fácil, né? Legal, gente. Locução prepositiva é a união de duas ou mais palavras que têm a mesma função da preposição. Algumas locuções prepositivas. Locuções prepositivas, conjunto de ordem. Locução é um conjunto. Se é prepositivo, é um conjunto que vai formar uma preposição. Ao lado de, dentro de, junto a, perto de, por trás de, acima de acordo com. Lembrando que as locuções prepositivas são sempre encerradas por uma preposição. Ó, de, dentro de, junto a, perto de, por trás de, acima de acordo com. As locuções prepositivas. Quiz! Oba! Primeiro ele ficou assim, oba, será que eu vou conseguir? Oba, tive uma ideia. Para eu fazer esse quiz, eu vou voltar lá no conteúdo, bem direitinho novamente, só depois eu vou tentar fazer. Porque, gente, vocês podem fazer compassadas. Olha, pensando. Qual palavra da frase abaixo assume a função de preposição? Olha a frase.
Tá lendo? A Copa do Mundo será disputada entre agosto e setembro. Então, qual é a preposição? Copa. Disputada entre o mundo. Qual é a preposição? Oba, esperando alguém responder. Ah, entre, né? Tem outras preposições? Tem, gente, é verdade que tem o do aparecendo aí, a combinação, né? A contração. Mas a preposição que está aqui para vocês destacarem, né? Vamos passando adiante. Oba, já chegou lá. Já pensando, a mãozinha aí, a de vocês está também pensando? A mãozinha lá? Às vezes a gente fica aqui batendo na mesa, olhando assim, cabecinha pensando lá no professor explicando aquele conteúdo, né? Então, na frase, Romero encarou de cabeça e toca a bola na frente. Temos duas preposições. Quais são elas? Romero, duas. De e na, toca a bola, cabeça e na. Oba! Mãozinha de vocês está também batendo? Vai lá. Professora, já sei. Isso, letra B. A vez é de vocês. E agora continua. Vamos lá. O futebol, infelizmente, está perdendo os verdadeiros torcedores para doentes. Pensando nessa oração, qual das alternativas abaixo tem valor de preposição? Para, está, infelizmente, verdadeiros. Alguém já gritou, por isso já vai sair a resposta para. E agora? Na oração, é cada vez mais notório e triste o esvaziamento dos campos de futebol. A preposição em destaque é a união de duas palavras aglutinadas. Quais palavras são? Então vamos lá. Duas é a preposição que? Da união de quem? Preposição de. Se é dos, preposição de, mais os. Alguém disse, né, gente? Preposição de, mais artigo os. Qual é a função de uma preposição na oração? Ajudar? Ligar dois termos? Não tem função. Ou é só deixar a frase bonita? Lembrando, eu disse para vocês que ela não tem função, mas sintática. Mas qual a função dela de uma preposição na oração? Não é a função sintática, tá bom, gente? Então, alguém já disse que é ligar dois termos. Eu disse até assim, café, leite, juntou, oba, café com leite. Lembra? Então é assim, ligar dois termos. Ai, saudade. A gente vai se encontrar, né? Então, saudade. Eu considero a saudade como um dos sentimentos que mais nos pertencem. Pois é na solidão que ela se faz mais forte e presente. E a vida da gente é assim, né? A gente às vezes olha como é a menina aí, olhando o infinito, né? Quando essa saudade aperta. Porque, na verdade, a saudade nada mais é do que a presença. Mas é uma presença diferenciada. É uma presença ausente. Por isso ela dói tanto.